Vamos falar um pouco hoje sobre resíduos sólidos, coordenação e gestão pública. Sou conselheira do CONDEMA desde 2018, representante das instituições particulares de ensino superior. Sou professora do curso de Ciências Contábeis da Unifam e atual presidente do CONDEMA na gestão 2020-2022. Venho com vocês hoje fazer uma abordagem sobre resíduos sólidos, coordenação e gestão pública. Dentro desse contexto, vamos estar falando um pouquinho da responsabilidade compartilhada, sociedade, setor privado, setor público e a importância dessa responsabilidade compartilhada mediante os problemas de gestão e de resíduos sólidos. Então, nós temos, dentro da contextualização dos problemas de gestão e de resíduos sólidos, que o governo local tem como papel articulador entre as forças sociais na iniciativa, no financiamento e na responsabilidade política, participando como um ator na rede que busca flexibilidade por meios de relações conjuntas de cooperação, sem deixar de ser autônomos entre si. A competência para a organização e prestar os serviços públicos de interesse local é uma prerrogativa retificadora da autonomia administrativa e é de competência exclusiva do município fazê-lo, sem a ingerência de qualquer outro ente federativo. Uma das preocupações, no entanto, para os entes federativos é a construção dos modelos de implementação da política pública e os problemas com os quais de coordenação de gestores para a implementação delas. Em especial, quando se trata da falta de autonomia dos recursos financeiros, que, no geral, fica centralizado no governo central. Tem-se uma descentralização política, todavia, de implementação das políticas públicas ou políticas, no contexto, uma descentralização dos recursos que pode viabilizar todo o processo de execução das atividades envolvidas para resultados efetivos no momento da implementação. Cria-se assim, então, a partir disso, um problema de coordenação entre os gestores de implementação das políticas públicas pelos municípios. Ao tratar, então, das políticas ambientais e as suas normas e regulamentações, historicamente deve-se expor comentários aqui a respeito das transformações sociais, econômicas e políticas que as nortearam por meio do século. Os seres humanos, eles atuam no meio ambiente desde o seu surgimento na Terra e também desde aquela alimentação, né? Foi sempre assim que surgiu e que é até hoje uma grande preocupação do homem. Por isso, a luta diária pelo alimento fez com que nossos ancestrais elaborassem as primeiras normas de proteção às árvores frutíferas. E desta forma, levando o homem a pensar em uma sobrevivência desde a Idade Média. Apesar que o pensamento ambiental ele surge desde a Idade Média, as normas que norteiam as leis naturais do meio ambiente foi a partir de 72, que se instituíram novas maneiras de pensar o meio ambiente. Pensamento este que veio a ter ali o seu processo iniciado com o advento da Revolução Industrial, que apresentou um novo paradigma sobre a necessidade de preservação de natureza após a referida ali revolução que aconteceu no final do século XIX. Então, essa revolução coloca em evidência a necessidade de pensar, além da produção de bens para a demanda e consumo, a devolução para a natureza dos bens naturais extraídos por ela. Então, dentro dessa recuperação ali, da degradação do meio ambiente, causada por anos excessivos de extração de produtos naturais exauridos ao longo ali do tempo, e do processo ali de produção de bens. Além disso, trouxe um crescimento urbano não planejado. Cidades que, com esse planejamento urbano não projetado, cidades que cresceram em torno ali das grandes indústrias, sem estrutura urbanística e de saneamento básico. Então, em conjunto com o advento das indústrias, o pensamento de preservação do meio ambiente deixa de existir, pois com as indústrias o homem ele pensa no meio ambiente como uma matéria-prima de transformação de produtos de consumo, necessário para a riqueza econômica, e quando se desencadeia ali um consumo de matérias-primas desenfreada e que projeta o desenvolvimento econômico não planejado das retiradas desses recursos naturais. Além da preocupação, então, com a desenfreada utilização dos recursos naturais, também a preocupação quanto à influência de danos causados pela indústria, que são as pessoas jurídicas, e pessoas físicas quanto à poluição, contaminação do solo e aos tratamentos dos resíduos, que é o sólido, o hídrico e o gasoso.
os quais destroem matas, né, camadas de ozônio, rios, além de trazerem doenças aos seres humanos e transformar ali, né, ao transformar a matéria-prima extraída da natureza, produzem também resíduos, tanto na produção de novos produtos, como também no consumo deles. E este consumo, né, ele persiste ali até nosso, né, esse problema de consumo, ele persiste até o nosso século XXI, e os quais, com os próprios indicativos ambientais, fazem com que repense, né, com maior propriedade a utilização desses recursos. Então, hoje nós temos ali, mediante a utilização desses recursos, um pensamento de logística, não só logística de venda, mas também uma logística de pós-consumo e uma logística de pós-consumo que desencadeia ali ao que vem até a legislação e que vem a própria responsabilidade compartilhada, a logística reversa, que não é foco para esse momento, mas que ela tem ali como um cunho da própria coordenação e gestão pública, né, na parte da área ambiental. Então, dentro desses problemas de gestão de resíduos sólidos, ela vai estar com um ponto fundamental, norteador fundamental, a responsabilidade compartilhada. Porque a responsabilidade compartilhada, ela entre os três atores, sociedade, setor privado e setor público, ela tem que pensar nos problemas de saneamento, de fauna e flora, das políticas ambientais, da educação ambiental e da poluição, que aí engloba todos os tipos, né, de níveis, né, de degradação ambiental, não só a parte das questões do resíduo sólido. Então, dentro desse contexto, nós vamos estar trabalhando um pouquinho agora sobre a coordenação e gestão da política na área ambiental. Então, no Brasil, a partir da década de 80, de uma forma global, ela foi pensada ali o meio ambiente. Então, de todas as leis que estavam em vigor, destaca-se, né, e eu vou destacar aqui, é o surgimento da Lei 6.938, que foi promulgada em 17 de janeiro de 1981, como um marco assim, histórico, né, que trata a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Tal lei, ela determina, né, conforme disposto em seus artigos, né, principalmente no artigo 2º, que a Política Nacional do Meio Ambiente, ela vai estar ali com o objetivo de fazer o quê? Trazer norteadores para a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Então, em seu conjunto, a lei ela trata de definir as obrigações do agente poluidor e as penalidades decorrentes dos atos contra a natureza causados por esse agente. A partir da Constituição Federal de 1988, o meio ambiente e as questões ambientais são tratadas a nível constitucional e protegidas por via dessa Constituição Federativa. Em 88, surge outra lei importante também para a área ambiental, que instrumentou de forma legal as responsabilidades da pessoa jurídica aos danos ambientais. A Lei 9.605 de 98, ela trata dos crimes ambientais. A partir de então, todas as normas seguintes vêm para pactuar a relação de pessoa jurídica com as questões necessárias e importantes ligadas ao meio ambiente. Portanto, a indústria e o comércio devem, né, adequar a nova legislação para essa reestruturação de suas políticas estratégicas logísticas e educação cultural nas organizações com relação à questão da educação ambiental. Para se adequar à nova legislação, para que tanto as empresas industriais como comerciais não sofram, né, de sanções penais ambientais, estabelece, no entanto, uma nova fonte de pesquisa de cunho econômico. E essa tal mobilização vem a colaborar com as organizações societárias no enquadramento das leis, em especial a Lei 12.305 de 2010, que institui, a partir de então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Lei 12.305 de 2010, ela dispõe sobre os princípios, os objetivos e os instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluída, né, os perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público e os instrumentos também econômicos aplicáveis a todas as áreas, né, que hoje atuam no Brasil. Então, a lei estabelece diretrizes sobre a gestão de resíduos sólidos, hídricos e gasosos e atribui a responsabilidade de gerenciamento dessa gestão ao poder público,
e gestões administrativos públicos, assim como também o setor privado pela destinação dos resíduos por ela gerado, como determina ali no artigo 25, que ela diz assim, né, que tanto o poder público, o setor privado, como a comunidade são responsáveis pela efetividade das ações votadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas, que entre elas estabelece a Lei 12.305, a responsabilidade compartilhada. Portanto, então, a lei, né, que trata a lei de resíduos ambientais, ela vem estabelecer a responsabilidade compartilhada dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, em que estes são responsáveis pela destinação adequada dos rejeitos de seus produtos, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, né, desses produtos que são produzidos por elas. Assim, toda a estratégia de gestão ambiental tem em sua cadeia de implementação pactos, que deve ser estabelecido entre os entes envolvidos no mesmo segmento, como também agentes do segmento setor privado com o setor público. Pactos que estão ali relacionados a esses três atores, setor público, setor privado e a sociedade. Então, para uma compreensão dessa gestão ambiental, desses pactos firmados, dessa responsabilidade compartilhada, né, fica entendido pela lei que o estabelecimento de elaboração de planos ali, de gestão, de gerenciamento, né, de resíduos ambientais. E para isso, né, esse entendimento que fica estabelecido, essa elaboração, para essa elaboração, a responsabilidade, então, né, dessa elaboração desses planos de gerenciamento de resíduos ambientais, a lei estabelece o grau da responsabilidade, que abrange sem prejuízo as obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento de resíduos sólidos e também ali para fortalecer a responsabilidade compartilhada. Então, na elaboração de uma forma geral de um plano, né, de gestão, deve estar estabelecido o grau de investimento na estruturação e logísticas apropriada para a colocação e recolocação dos seus produtos no mercado, o qual entra ali a tão falada e citada também, né, dentro da lei da logística reversa. Então, tais planos eles devem ser realizados em conjunto com o plano gestor dos municípios e as políticas organizacionais devem estar na perspectiva do meio ambiente em um consenso de distribuição de produtos e definição dos resíduos sólidos, né, não aproveitados por qualquer ramo de atividade. Assim, tal desenvolvimento, então, de sustentabilidade, né, ali do plano, deve estar compartilhado com uma cultura organizacional e social, cultura que tem que estar sendo estabelecida ali, dentro, né, desse planejamento da educação ambiental e também dentro dessa educação ambiental a conscientização, né, de estar ali a coordenação e gestão pública na área ambiental. E essa responsabilidade compartilhada, ela também passa por um processo específico também, que é a questão da parte das cooperações, né, para a gestão de resíduos sólidos. Então, nós temos ali em nível nacional e temos também em nível municipal e regional, né? Vou colocar aqui também, porque em nível estadual, as associações, elas são importante elo ali entre o Estado, né? De instrumento de elo entre o Estado, do Estado e o município. E eles são concentrados dessa forma em mesorregiões, né, do Estado. Então, a maior parte dessas associações, que nós chamamos de municipalistas, né, está no plano estadual, muitas delas representando regiões dentro dos estados. Então, os estados, eles compõem ali, aqui no estado do Paraná, 18 mesorregiões, 18 associações que estão cooperando com o estado, em especial, não vou dizer somente, mas em especial, ao plano de gestão de resíduos sólidos. Então, tal vinculação entre o Estado do Paraná e as associações, ela tem um cunho importante para o Estado. E as associações municipalistas, elas são importantes e consideradas um movimento que ganhou força no sul do país, por ter ali, né, uma grande concentração delas nessa região do país, mas principalmente porque elas têm historicamente, né, algumas já há décadas, né,
um grande poder de mobilização e influência sobre as políticas públicas, numa dimensão incomparável ao restante do país. Então, as associações do sul do país, em especial de Santa Catarina e as do Paraná, foram pioneiras no incentivo ao consorciamento intermunicipal, criando uma ideologia positiva em torno desse instrumento e ressaltando aí as identidades regionais, né, antes das municipais. Então, as associações, elas têm o papel, a responsabilidade pela articulação entre os municípios para as implementações de políticas públicas que são formuladas pelo poder público, né, federal e estadual. Todas as parcerias de cooperação existentes entre as associações após as suas metas, né, e políticas estabelecidas são formalizadas juridicamente por via de consórcio público e, em sua grande maioria, os consórcios, né, intermunicipais surgem da própria vontade dos municípios envolvidos, né, assim como também tem acrescido, né, o processo de indução de consorciamento pela ação dos governos estaduais. Em especial, quando esses consórcios públicos são com a União, que exige a participação dos estados, dos consórcios públicos estabelecidos entre o governo federal e os municípios. Esses consórcios são instrumentos jurídicos estabelecidos que perfazem na forma legal por meio, né, de contratos firmados entre o participante, né, de uma associação. Podem ser compreendidos, então, como uma organização cooperativa de entes, né, da mesma instância de governo que possibilita a articulação de políticas públicas, de setores, né, de políticas públicas, como a saúde, o transporte, a infraestrutura e também na implementação da gestão, né, pública ali de resíduos sólidos. Assim, né, também, para assim compreender, né, o processo e aí a necessidade social, humana e econômica, medida pela forma, né, de articulações realizadas por meio das cooperações intermunicipais na implementação das políticas públicas adotadas, e mais uma vez, em especial, né, aqui a 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, tal articulação de implementação política voltada a movimentos, né, estatísticos que propiciam a formação lógica da situação econômica e humana, a qual se encontra cada entidade municipal, componente ali da região, que estão envolvidos nessa cooperação intermunicipal. Então, o consórcio ele cumpre um papel importante como um mecanismo, né, que permite o aumento da rede, né, de relações sociais, do que poderíamos chamar de grupo originário, ou seja, do grupo que introduziu a ideia de determinada, né, política pública. Então, a junção ali, nesse contexto de municípios em pequenos blocos regionais, possibilita aí criar, né, mecanismos para o fortalecimento desses pequenos municípios em vista, né, aos municípios de grande porte econômico. Então, essa responsabilidade compartilhada, essa forma de consorciamento, essa forma de união, de se pensar os problemas comuns e os problemas particulares no próprio município, ele traz ali os problemas de coordenação que pode ser amenizado, né, quanto à implementação das políticas que vão sendo vistas conjuntamente e fortalecida pelas parcerias que naturalmente surgem por meio das associações entre os municípios. E essas cooperações para a gestão de resíduos sólidos são importantes porque, como já dito, né, são problemas que eles são comuns entre os municípios e pode sair nessa agenda que ocorre entre as associações, no interior das associações dos municípios, entre os municípios, na arena de discussão que ocorre, né, nessas reuniões, pode estar ali sendo resolvido questões que são comuns entre os municípios e também pode estar surgindo ali novas ideias, novas formas de formulação e implementação de gestão das particularidades, né, de cada município, porque um município ele é diferente dentro, né, do seu contexto ali, né, das suas necessidades um do outro, mas que pode dentro dessa arena de discussão sair dali políticas, sair dali planos de gestões, né, que sejam compartilhados, né, entre os municípios. Assim como também se pensar entre o município a gestão, de discutir os problemas de gestão de resíduos, né? A coordenação e gestão desses resíduos, uma cooperação também interna entre os três atores que envolvem o próprio, né, município, que é o setor privado, o setor público e a própria sociedade. Bom, pessoal, eu fico aqui com a minha fala de hoje. Espero que vocês tenham compreendido a dimensão do problema ali que nós temos na coordenação e gestão dentro dos resíduos sólidos.
e também a complexidade que se dá quando trabalhamos com políticas ambientais, quando trabalhamos também com os planos, né, de gestão que vão ser no enfrentamento dos problemas, né, ambientais municipais. Espero que eu tenha contribuído um pouco do meu conhecimento para com vocês. Até a próxima!